Bem, o nosso Brasil aí, ele é repleto, né, de culturas, de folclores, de lendas. Histórias, Tem aí o Saci Pererê, né, tem a tem mula sem Caipora, cabeça. a Mula Sem Cabeça. E hoje a gente vai entrar nesse folclore aí brasileiro. E no final também, né, vai ter o quê no final? Depoimento que é o que mais vale para nós, no sentido de interagir com você e trazer pessoas que viveram algo real aqui sempre no canal Aimeno, porque você sabe que aqui é reflexão e o depoimento também é chave. O depoimento é super necessário. É importante, né? Para trazer uma pessoa que viu, que viveu, né? E hoje, aqui nas quartas sobrenaturais, mais uma vez o Douglas aí. A gente vai trazer o famoso boitatá, que é conhecido como o quê? Na língua tupi, guarani, Isso. né? M-boi significa Cobra de fogo. cobra, né? Cobra de E tatá significa fogo. Fogo, Então, foi a isso. cobra de fogo. Vamos contar uma história, você vai ver um relato aí Real. real de uma pessoa que viu, que presenciou, e não só uma vez, né? Ixi, por Várias anos, vezes. por ano, por vezes, mais de 20 vezes ele viu isso aí. E o mais interessante, ele, o pai dele, o irmão dele, viram e presenciaram e não tiveram medo. Mas o que é o boitatá? Primeiramente, Isso. todo mundo já sabe, né? Aqui é o folclore. Aqui. Isso é. Só que a gente tem que, né? Contar o que, Contar ele faz e por que que ele ele faz. existe folclore. O boitatá, como a gente já falou da palavra, né? Cobra, fogo, cobra de fogo, ele é o guardião da floresta. Olha que interessante. Ele é o guardião e as pessoas que vão botar fogo ou que vão fazer algum mal dentro da floresta, dizem que ele aparece, né? Ele é um guardião. Em formato da de floresta. bola de fogo, né? E sem contar que existisse um só, nesse depoimento a pessoa vai falar mais de um. E tem, tem a história de uns jovens que foram fazer uma fogueira, né? E a fogueira aí começou a se alastrar. E aí eles viram essa criatura. Eles morreram de medo. E dizem que um ajoelhou lá, orou lá e passou direto dele, não pegou ele, entendeu? Se você tiver parente e quiser deixar um depoimento falando um pouco sobre o que você sabe sobre o boitatá, ou se você tem algum parente da família. E é no Brasil todo também, né? Se você estiver na Amazônia, se estiver em Cuiabá, né? Vários lugares do mundo, Brasil, na Bahia, Minas Gerais também. É o mundo, né? Brasilzão aqui É mundo, né? é terra de cultura, de lenda, né? Pode deixar aí nos comentários aí o que você sabe sobre o boitatá. Ou se você não sabia, e tá sabendo agora. Então, né? mas sabe o lado ruim disso aí? É que as pessoas, elas desacreditam. Muito. Você conta essa história. Muitas pessoas deixam de contar suas histórias por medo da chacota. Isso, de ser colocado como louco. De que hoje, por exemplo, a nossa geração que a gente hoje está aqui na selva de pedra, a gente não teve essa cultura, esse contato com o lance do interior. A não ser muitas coisas mudaram também. A não ser quando eu e o alemão, por exemplo, nessa geração, quando a gente era mais novinho, criança, e aí ia pro sítio pra passar um final de semana. Do resto a gente não teve tanta ligação. Tem muitas histórias ainda que vai aparecer aqui no canal Aimeno. Nas quartas-feiras. Sobrenaturais. Lembrando que não é só o terror, mas é uma cultura também envolvendo o terror, né? Mas é uma cultura. Por exemplo, você não sabia que é boitatá? Agora você vai ficar sabendo aqui no canal. E as quartas sobrenaturais não é só para lendas, também para extraterrestre. Tudo que é sobrenatural, espírito, extraterrestre, né? As lendas, aparições, coisas que tá fora do nosso alcance, ou que não é comum da gente ver diretamente nos nossos olhos, né? E pessoas também que têm um lance sensitivo, né? Um vê, outro sente e não vê. É curioso, né? Cada ser humano tem algum tipo de dom para alguma coisa, né? Sim, mas para você quiser também contar a sua história aqui, né, Doug? Estamos aqui dispostos, disponíveis, né, para você contar e nos chamar na sua casa e dar um depoimento. Se você não se sentir envergonhado, ou se você quiser ganhar uma força, o canal Aimeno tá aí pra isso, pra te apoiar, viu? Não esteja medo de contar, não. E o que você acha do boitatá aí, cara? Cara, eu achei muito interessante. E falo mais, antes de começar essa matéria aqui, eu cheguei a ver além de umas histórias, e possivelmente parece que tem, né, se você pesquisar agora no YouTube, tem também alguns relatos e alguns vídeos. Mas o canal Aimeno, que é a reflexão à chave, a gente vai trazer muito mais do que isso, porque não adianta só contar. A gente tem pessoas próximas que tiveram coragem, que nos procuraram
né, que mandaram mensagens lá pro canal MN e falou, ó, quero contar o depoimento, tenho coragem, quero participar do seu canal. Fica aberto aí para contar com a gente aí. Né? Aliás, o Limão vai até deixar o contato dele aqui embaixo Vai estar para na você descrição do vídeo. mandar um zap contando a sua história da casa mal assombrada, da aparição, de parente, história da avó, lobisomem, e vai ter mais histórias aí, né? Tem Tem mais vídeos ainda pro canal, né? Tem muitas histórias pelo nosso Brasil. E assim, eu queria falar para fechar aqui. Isso. A gente fala de lenda, de aparições, de tudo, Isso. né? Se existe o boato, quem começou o boato? Quem contou? Quem viu? Então, se aparece algo, se todo mundo tá contando, se você vê vários depoimentos, Muitas pessoas é porque contando. algo de verdade tem nisso, né? É. Não pode ser uma invenção assim de todo mundo. Falar, todo mundo vai contar a mesma história. Até porque todo respeito aí, nada contra aí quem usa algum tipo de entorpecente, mas eu não lembro do pessoal da roça usar umas maconhas, ficar muito louco, eu vou contar uma brisa. Eu respeito todos vocês que usam e cada não faz o que quiser. Mas nesse sentido de ser algo lógico, né? É isso que eu quero dizer, o pessoal do interior é bem sério. E assim, se você pega outros relatos de outras histórias, o pessoal, geralmente, do interior, eles não têm medo, né? Eles encaram algumas coisas meio que de frente. Então, assim, claro, tem uns que têm medo, mas a maioria são muito corajosos, porque eles não são aquela raiz de ter medo de tudo, né? Não é geração 2000 pra cá, né? Você tá aberto pra acreditar ou não. Sim, mas as coisas sobrenaturais estão aqui. Pra que existe essa corda? Pra te contar, pra você ganhar força e trazer esse depoimento. Porque o que enriquece, geralmente está enriquecendo cada vez mais o nosso canal. São os relatos, né? Os relatos. Os relatos são maravilhosos. E daqui a pouco, no final desse vídeo, vai ter um que vocês vão amar. Tenho certeza. Então, e se é contado, né, no Brasil todo, se fosse só em um lugar... só em Lambari, por exemplo. É de se pensar, mas é na Bahia, em Minas, né, Espírito Santo, vários lugares do Brasil aí. Né? E assim como objetos voadores não identificados no mundo todo. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acham, né? A galera tem que comentar, deixa nos comentários 1, ou 2, ou 3, ou 4 comentários, se inscreva no canal, você que é novo. Aperte o sininho de notificação para receber. Fique com um depoimento, com a minha entrevista que eu fiz, né? Isso, com a Alemão fez. E é isso aí, sente-se e lembre-se que reflexão é a chave. Hoje no canal aqui, no canal Emeno, a gente falou um pouco sobre a história do Boitatá, né? Que é a tal bola de fogo, né? E o senhor tem uma história aí para contar, né? Do Boitatá aí. Pode contar pra gente aí? Então a gente ia sempre que a gente pescar à noite, né? A gente do lado de cá ficava o ribeirão de para frente, assim, tinha mais ou menos 500 metros de brejo, né? E depois tinha uma rampa subindo assim, morro, e lá tinha essa bola de fogo que vinha até perto do brejo, depois subia. Quando subia, vinha outra do lado esquerdo, se encontrava assim, saia aquela faísca, e depois abria de novo. E ela abria longe, depois vinha, depois se chocava de novo. Mas o senhor estava na parte de baixo, aí lá em cima, ela vinha de cima. Ficava na terra seca. Mas tinha riozinho. Aqui tinha o ribeirão, né? O brejo, depois do brejo começava a subir assim, a terra seca assim, e subia até lá em cima, aquela terra seca. Depois eles vinham bem pertinho do brejo, até eu brincava com o pai. Ô pai, será que não vai queimar a gente esses negócios, não? Aí o pai fala, não, porque eles têm medo da água, esse brejão tem muita água, você tem medo de se apagar. Então seu pai já tinha visto também antes, né? A gente via sempre. O senhor tinha quantos anos? Na época eu tinha mais ou menos 17 anos. Isso foi em 67. 67? 67, 68, até 69 que eu estava lá, 70. Todas as vezes que a gente ia lá, a gente via. Mas aí quando você via, assim, dá algum medo? Tinha algum sentimento não assim? Não sentia nada, não. Ficava longe da gente, assim, mais de 500 metros, né? Chegava até a beirinha do brejo, o brejo era pleno, assim. Chegava até naquela beirada, depois começava a subir de novo, subir lá, aquela rampa, aquela terra seca, né, que ia subindo, invernada de criar boi. Sim. E ia subindo até lá em cima. Depois ele vinha, da esquerda vinha. Nossa, e se chocava, assim, só era faísca do fogo. A gente até dava risada. Se chocava os dois? Se chocava. E nós estávamos em 3 dias. Mas quando se choca assim, ele some ou ele bate e volta? Bate e depois abre. Aí eita! Afasta um pouco, depois vem e se choca de novo. É mal barato.
Eu tinha medo, Se Tava tivesse, meu pai assim pro lado direito, o meu irmão mais no meio e eu mais numa curva assim. pena que não Curva tinha de câmera na época pra filmar, né? Putz, se tivesse, bicho. Mas aí chegou a Nossa, contar eu vi isso muitas mas vezes. aí chegou a contar pras pessoas lá, as pessoas acreditavam, Tinha né? muita gente que ficava com medo, né? E eu com o pai, o meu irmão, nós rachávamos de pescar barco. Tipo, até 9 horas da noite nós caçávamos 2,5 kg cada um. Mas é que hora mais ou menos que aparecia? Era sempre no mesmo horário? Assim que escurecia já começava Assim já escurecia. brincadeira, Era interessante. Mas essa vinda da primeira Primeiro bola de começava fogo, com uma assim, aí vinha. mas demorava pra vir a outra? Demorava. Mais de Nossa. hora. Daqui a pouco ela vinha e falava, pai, vai sair faísca daqui a pouco. Vai mesmo. Aí você estava pescando lá. E nós Pescando de boa? era um baga atrás do outro, bicho. Era pôr e tirar. E olhando aquela hora, até que era divertido, bicho. Nem que nós tivemos medo, não. Então, vocês eram corajosos ali, né? Dependendo das pessoas a ali. gente corria, bicho, você ia dava até um- embora. Mas nunca nem arrepiou, rapaz. Aí eu dizia, ai, pai, tá vindo, acho que vai chegar aqui. Chega nada, tem medo de se apagar, tem muita água nesse brejão aí. E é 500 metros de brejo, assim. É verdade. Água verdade. pra cintura, velho. Verdade. É. Desce, tem Ele água. chegar pra- até na beiradeira, depois subia, só pra terra seca, pra dizer, não, eles gostam da terra seca. Mas era. A distância do chão era bem alta? Não, ele ficava a meia altura, mais ou menos, Nossa. no máximo que atingia uns 5 metros de altura. Ele raspava o chão, na hora que estava subindo assim, subia quase que ralando com o chão, subia até lá no pico do morro, depois voltava, aí vinham de lá e tchá, mó barato, bicho. Sabe que tem muita história assim também na Isso internet. aí, Tem muita gente que viu Eu também. vi isso aí mais de 20 vezes. Isso aí. Então as pessoas que falam assim, né? As pessoas falam, eu não acredito nisso, não acredito. Tem muita gente que viu, tem muita gente que avistou. Aqui tá mais uma prova viva também, né? De quem viu aí. Vi várias vezes. Os corajosos aí, seu Décio aí, corajoso. Nossa, E o pai também corajoso, né? tudo, nós não ligávamos muito pra esse negócio, não. Nós não corria fácil, não. Nós pescava baga até umas horas, velho. E aí aquela bola vindo lá, opa. Eu nem ligava, olha lá, pai. Ele falou, até que é engraçado, olha lá. Tchá. Só via faísca levantar. Aí tá vendo? Mais uma história pra vocês aí, tá? Aí do canal Emeno aí, ó. Seu Décio aí contou a história hoje aí. E se você tem alguma história também, conta pra gente aí. Deixa nos comentários aí que a gente vai contar aqui pra vocês. Então. Beleza? Então essa é a história, seu Décio. Obrigado, hein, por compartilhar com a gente aí. O meu irmão lá, o Jaci, laborando em Tatuí, que é para outra prova que nós pescávamos junto. Ele é outro que via direto isso aí. Então tá bom, então é isso. As pessoas Foi desacreditam, né? Porque na não época viram. de 67, É só quem vê que acredita, né? 69, 70. Eu vim de lá e ainda estava acontecendo. Agora acabou, viu? Agora não tem mais. Você não sabe o que acontece, né? Vocês têm um certo determinado tempo que para. Pode ser. Aí Nesses tempos de hoje também, acabou. desmataram tudo, né? A pessoa destrói tudo, né? Destrói nossas lendas também, nossas lendas urbanas aí, que é um folclore, algumas são realidade, né? É um folclore. Mas isso aí, mais um depoimento aí, ó, pro canal Emeno. Prazer ter o doutor de novo aqui. Isso aí. E se inscreva no canal Emeno aí. Tamo junto, lembre que a flexão é a chave. Novidade vai aparecer daqui a Vai dias. aparecendo.